Olá, eu sou a Pai e esse é o Portal Panoá. Sua atualização semanal chegou? Então deixa aquele like de apoio no comecinho e senta porque o portal abrirá, hein? Na semana passada, vimos que Clérivan ficou muito nervoso quando soube que Tia queria estrear na sociedade. A conversa entre eles terminou ali com o lindo professor pedindo licença e saindo da sala, deixando Tia completamente confusa sobre o que estava acontecendo. Clérivan saiu correndo para fofocar a novidade com o pai da patroa, que entrou logo em seguida, desesperado com a notícia. E depois dele apareceu Hulak, também incrédulo. Tia teve trabalho para explicar seus motivos para querer debutar tão cedo na sociedade. Apesar de estar na faixa de idade entre 12 a 15 anos, debutar muito jovem era visto como um sinal de que a família estava desesperada por um casamento que trouxesse vantagens financeiras. Por isso, os homens mais velhos da vida de Tia estavam preocupados que as pessoas pensassem que ela já queria casar, mas Tia explicou que seu motivo era diferente. As pessoas não a conheciam como membro da família Lombardi, e isso estava causando transtornos a ela, chegando ao ponto de algumas pessoas até ignorarem sua presença. É claro que para convencer o avô e o pai, ela usou toda a sua tática de pobre vítima na esperança de que eles desistissem daquele impedimento. Como esperado, o pai e o avô ficaram chocados, querendo saber que usaria tratar sua filha e neta daquela maneira. Para piorar a situação, os gêmeos apareceram também querendo saber se era verdade o que tinham ouvido sobre ela querer debutar. E Firenze já estava exausta de ter que explicar seus motivos a cada 5 minutos. Clérivan fofoqueiro. A coisa toda acabou se transformando em um jantar que até Shananette compareceu. Hulak estava visivelmente irritado porque alguém ousou ignorar sua neta. Tia contou que a situação aconteceu quando eles foram passear no estábulo. Os gêmeos logo se lembraram do garoto Angenas, que estava incomodando Tia, e ela ficou desesperada que eles contassem ao avô quem era o garoto, já que qualquer coisa envolvendo aquela família o deixava furioso. E é claro, como ela temia, os gêmeos disseram que foi um Angenas que destratou a prima, o que deixou Hulak ainda mais irritado. Quem salvou o jantar foi Shananette, focando no assunto que era o debut da sua sobrinha. Ela sugeriu que Tia deveria estrear na honrada cerimônia organizada pela família imperial, que era onde aconteciam as estreias das famílias mais importantes. Mas ela também deixou claro que isso só acontecia uma vez ao ano e que apenas aqueles que seguissem padrões rígidos eram convidados. Shananette continuou falando sobre o baile organizado pela família imperial, explicando que era diferente dos outros, porque o número de participantes era limitado a 10 ou até menos pessoas e os convidados eram escolhidos com base em uma rigorosa seleção imperial. Hulak lembrou que a própria Shananette havia debutado lá. Então, a filha aconselhou que se a sobrinha quisesse uma estreia de alto nível, deveria ser nesse evento. Firenze ficou animada com o conselho da sua tia, pois havia vários bailes de debutantes organizados por damas nobres que queriam um lugar na sociedade, mas nenhum deles se comparava ao da família imperial. O problema era que, para entrar nesse baile, era preciso escrever uma carta se apresentando e enviá-la ao organizador. Além disso, não havia nada que as famílias pudessem fazer para influenciar a escolha, nem dinheiro adiantava. Por isso, nem sempre eram selecionadas jovens de famílias de alto status. O que importava era se a carta era comovente o suficiente para a filha da família ser escolhida. E por conta desse método único, o número de participantes variava cada ano, chegando às vezes a não ter nenhum evento porque ninguém foi selecionado. Todos estavam animados, achando que a participação de Tia no baile era garantida. O avô prometia financiar a festa mais deslumbrante possível, e os gêmeos empolgados comentavam que seria a primeira vez deles em um baile imperial de debutantes, e que estavam felizes por ser o da sua querida irmãzinha. Afinal, é assim que eles consideram a prima, né? Mas Tia cortou o clima, lembrando a todos que o baile seria dali a 2 meses, e o prazo para envio da carta já havia expirado. Os primos disseram que não era problema, o avô até concordou com eles, e Tia achou que todos estavam delirando. No entanto, sua tia Shananette garantiu que não haveria problemas porque
Ela era uma Lombardi e só precisava expressar seu desejo de participar. Chananete explicou que uma Lombardi debutando em outro baile que não fosse imperial teria um golpe no orgulho da organização, então as chances dela ser aceita eram altas. Após 2 semanas sem respostas, depois de ter enviado a sua carta, Tia começou a ficar ansiosa e desanimada, achando que não havia sido escolhida. Laurie tentava confortá-la, mas então o mordomo chegou informando que ela havia recebido uma carta do Palácio Imperial. Ao ver a cor da carta, que não era nem dourada, que indicava que era do imperador, nem roxa, que indicava que era da imperatriz, muito menos rosas, que era de Pérez, ela percebeu que aquela carta marrom só poderia ser da organização do baile. Tia correu para ler a carta que a convidava a participar do evento, informando o dia e a hora da primeira reunião. Enquanto isso, Hulak foi visitar Pérez em seu palácio na capital imperial, onde foi recepcionado por Keitel. Ele perguntou como o garoto estava se saindo e ela respondeu que preferiria que ele agisse como se fosse uma criança. O mais velho replicou que essa era simplesmente a personalidade de Pérez. Aproveitou também para tentar convencer Keitel a largar tudo aquilo e ficar com os Lombardis, dizendo que as portas da casa sempre estariam abertas para ela. Keitel agradeceu. Hulak então entrou na sala onde Pérez já o aguardava, pensativo sobre os relatórios que recebera de Keitel. As constantes visitas dos assistentes da imperatriz a seu palácio indicavam que eles estavam tentando prejudicar o garoto, e parecia que a própria imperatriz interveio para garantir a sua entrada na academia na tentativa de mantê-lo afastado deles. Hulak não queria se intrometer mais do que já tinha feito, pois no início ele até planejava usar Pérez para causar intriga entre a imperatriz e o imperador. Mas, porfirente a considerá-lo seu melhor amigo, evitou usá-lo. Contudo, ele não podia permanecer inerte diante da teimosia do garoto em não aproveitar as oportunidades, e esse era o motivo da sua visita. Ele perguntou por que Pérez não queria ir para a academia. Simplesmente respondeu que ele não queria, o que deixou Hulak muito irritado. Ele pensou que se fosse seu neto já teria levado a coça, e ele até considerou dar uma, contanto que não deixasse provas. Mas se acalmou e perguntou o motivo. Pérez explicou que não queria dar à imperatriz o que ela desejava, vê-lo fora do Palácio Imperial. Para ele, era assim que as coisas funcionavam. Hulak então explicou, com um sorriso astuto, que o garoto poderia fazer muito mais para irritar sua parentada e alcançar o trono. Mas, para isso, ele precisava concentrar-se em impedir seu irmão mais velho de tomar o posto de príncipe herdeiro e se tornar o imperador futuro. Se Pérez queria vingança, ele deveria tirar essa chance de Astana. E saiu, deixando Pérez pensativo. Quando Tia chegou à reunião, ela mal pôs os pés no salão e as meninas ao redor começaram a cochichar sobre sua presença. Ela não gostou nada da situação, já que nenhuma delas demonstrou o mínimo respeito em se apresentar. Preferiram partir direto para a fofoca. Decidida, Tia optou por não cumprimentar ninguém primeiro. Não demorou muito para a organizadora do evento, Ponta Impigria, entrar no salão. Essa senhora, ela tinha uma grande importância na sociedade. Ela trabalhava como donzela de honra há 40 anos, desde o imperador anterior, além de administrar o Palácio Imperial. Ela tinha responsabilidade pela preparação do baile imperial das debutantes. A senhora era tão forte que a imperatriz não podia bater de frente com ela. Só que uma garota, querendo se mostrar melhor do que as outras, resolveu se apresentar primeiro para a donzela, porém fez usando etiquetas não imperiais, o que deixou a senhora com a cara muito brava. Ninguém teve a coragem de explicar a ela qual foi seu erro, muito menos tentar seguir sua onda e se apresentar também. Só que Tia resolveu mostrar como se faz. E assim que se apresentou, a senhora informou que de agora em diante todas teriam que se comportar daquela maneira. Usar outro tipo de etiqueta e até diminuir a importância do cargo da senhora, como aquela menina fez, foi um erro gravíssimo. A honra da mulher que trabalhou naquele posto por tantos anos sem falhar. E Tia sabia disso muito bem. Afinal, ela também já trabalhou para outros nobres na sua época de plebeia e sabia como funcionavam as regras e o orgulho de um funcionário. A senhora Fonta achou admirável e perfeito a apresentação de Tia e quis saber seu nome. Ela se apresentou como referente a Lombardia. Quando perguntada se ela estava recebendo aulas particulares de etiqueta imperial, Tia foi sincera, informando que descobriu sobre o evento há apenas algumas semanas e que foi sua tia Chananete que a ajudou. Recordando de Chananete, a senhora Fonta fez grandes elogios para ela, dizendo
ter sido sua melhor aluna no passado e disse que tia teve a melhor professora para ajudá-la. Depois disso, a mulher falou um pouco mais com as damas como seriam as atividades até o dia do debut e disse que aquele dia serviria apenas para elas se conhecer. Nesse momento, tia percebeu o comportamento diferenciado que ela receberia naquele salão, já que todas as garotas se mantinham afastadas dela. Nos poucos banquetes que ela participou, os nobres também costumavam agir assim. Acostumada a estar em um ambiente onde as pessoas eram mais favoráveis a ela, agora ela estava vendo como era estar em um local um tanto hostil, pois isso era conviver em sociedade. Só que tia não estava incomodada com isso. Ela estava até emocionada, porque aquilo era uma experiência que ela nunca teve em sua vida passada. Porém, de repente, uma garota de cabelos vermelhos e um tanto nervosa a chamou. Era Tiliana Guiterrel e queria pedir um favor aferente, que era que ensinasse a ela a etiqueta imperial. Apesar da senhora Fonta ser a responsável por ensinar isso a elas, a menina queria aprender a fazer da maneira graciosa e elegante que tia fez. E essa ficou um tanto orgulhosa porque era o estilo da sua amada tia Chananette de se apresentar. A garota estava nervosa porque toda a sua família, que morava longe, participaria do evento para vê-la, e ela queria dar uma boa apresentação no dia para eles. E até disse que compraria lanches para a tia em troca da lição. Tia decidiu ajudá-la porque viu sinceridade na garota, que não se aproximou devido a ela ser uma Lombardi, mas porque sinceramente queria agradar a própria família fazendo uma boa apresentação. Nesse momento, Maeve Caforia, a garota que havia se apresentado e passado vergonha, se aproximou. Essa menina fazia parte de uma das famílias mais antigas do Império, e também sua família fazia parte dos membros do Conselho, além de que Maeve virou recentemente ajudante da Imperatriz Lavigne, e que ela já tinha até uma grande influência na sociedade. Por isso, ela tinha um comportamento um tanto arrogante. Ela chamou tia para se juntar a ela, como se a própria não tivesse a excluído com o seu grupinho alguns minutos atrás. Sem contar que ela estava ignorando por completo a presença de Tiliana, como se a menina não estivesse ali. Essa patroinha pegou de cara que aquilo era uma armadilha, porque damas criadas juntas como amigas não aceitariam facilmente uma completa estranha entrar em seu clubinho. Além de tia não estar desesperada para ser amigas delas. Ela usou uma tática bem comum entre a nobreza para evitar certos tipos de situações, alegando que estava um pouco resfriada, então preferiria ficar ali um pouco mais afastada de todas. A garota percebeu de cara que ela estava usando uma desculpa e não gostou dela não ter aceitado seu convite. Então, de modo bem irônico, disse esperar que o resfriado não deixasse tia tão mal a ponto de não conseguir no dia do evento fazer a sua estreia. Porém, tia, para irritar ainda mais a garota, agradeceu pela preocupação, errando o nome dela de propósito. A menina partiu com as amigas com um carão de raiva. Nosso segundo príncipe curtiu um livro no jardim do seu palácio quando Kaito lhe disse que lhe tinha uma visita. O garoto, cansado de receber enviados da imperatriz para perturbá-lo, respondeu que não queria ver ninguém. Porém, Kaito insistiu que ele aceitasse esse convidado e informou que era a senhora Fonta Impiger. A senhora foi ali para fazer uma proposta a Pérez, e saberemos dela já já. Voltando para o salão, mais uma das reuniões de treinamento, a senhora Fonta estava extremamente feliz com tia e elogiava demais todas as suas etiquetas perfeitas para a irritação das inimigas. Sua nova amiga Tiliana, entretanto, estava sofrendo por vir de uma região muito distante da capital. Seu comportamento era mais rude e não conseguia entender alguma das regras de etiqueta, já que estava acostumada a ser sincera sobre o que queria ou não, em vez de ficar usando desculpas. Tia deu a dica de que ela sempre sorrisse quando não quisesse usar nenhuma desculpa para que a pessoa entendesse. De repente, uma das garotas do grupo de Caforia, que não simpatizava com a Tiliana, se aproximou para procurar encrenca com a garota, mandando a garota calar a boca para evitar ser rejeitada no baile. Desde o início das reuniões de treinamento para debutante, o grupinho praticava bullying com Tiliana, apenas porque ela vinha de uma família da zona rural do leste. Ela foi apelidada de caipira pelas garotas devido à sua maneira diferente de falar. Seguindo a dica de tia, Tiliana apenas sorriu enquanto a garota tentava ofendê-la, o que deixou desconfortável a outra porque não estava conseguindo seu objetivo, que era deixar a Tiliana triste e desconfortável. A garota desistiu de atacá-la e foi embora com suas amigas. Tiliana ficou muito agradecida a Firentia por ter ajudado com aquela dica. O jeito dela lembrou Pérez, que se animava com qualquer ação pequena que tia fizesse para ele, como
dar um biscoito, por exemplo. Ela até pensou que deveria visitá-lo se a reunião terminasse mais cedo. A senhora Fonta explicava às garotas a parte mais importante do baile, a dança realizada com seus companheiros. Deixou claro que os casais não dançariam todos de uma vez, pois haveria um casal escolhido por ela para começar a dança, e depois os outros participantes entrariam. Somente o casal com melhor e mais bonita dança seriam escolhidos para ocupar o cargo de casal principal, o que deixou as meninas animadas. Tafória perguntou como seria feita a escolha do garoto para ser seu par no baile, uma pergunta que Tia também queria saber a resposta, pois tinha certeza de que seus primos gêmeos tentariam ser seus cavaleiros, mas só poderia ser um, então isso daria uma briga daquelas. Ponta explicou que não seriam elas que escolheriam, mas sim os patrocinadores do evento, baseando-se em idade, disposição e família. Tia ficou nervosa com essa notícia. Será que já tinham selecionado quem seria seu cavaleiro? Os meninos foram chamados a entrar no salão. Estavam todos ali quietinhos esperando só mandar eles entrar na sala. E adivinha quem estava na frente do grupo? Claro, nosso maravilhoso segundo príncipe, Pérez, causando um alvoroço entre as garotas. Tia não sabia que ele era tão famoso entre as meninas e perguntou a Tiliana, que confirmou sua fama. Tirana também ficou empolgada, pois nunca o tinha visto pessoalmente, só ouvido falar e achou ele muito mais bonito do que tinha escutado. Baseado no que a amiga contou sobre a impressão que Pérez causava entre as mais jovens, Tia teve a noção de que sua aparência estava se destacando cada vez mais, ficando impossível dele não ser mais notado. E ele a encarava abertamente no salão, e o jeito como ele olhava fez com que Tia deixasse de ouvir até o que a senhora Fonta estava explicando. De repente, Pérez já estava bem na sua frente. Ele segurou sua mão e beijou a base dos seus dedos, dizendo que seria um prazer ser o cavaleiro dela no baile. Olha só esse adolescente todo sedutor. O Ferente ficou sem graça, pois ele beijou o dorso de sua mão, e ele culpou que aquela ação foi a mando de Dona Fonta, dizendo que foi ela que mandou ele se apresentar assim. Ela olhou ao redor e percebeu que todos os outros garotos diziam o mesmo script de ser o cavaleiro das meninas, mas nenhum deles havia beijado a mão das garotas. Quando ela apontou isso para Pérez, ele simplesmente fez a egípcia. Pois é, né? Tia pensou que talvez os outros garotos tivessem pulado aquela ação por terem vergonha, diferente do seu amigo à sua frente, que parecia não ter nenhuma. Enquanto analisava o clima ao seu redor, Pirite imaginou que a maioria ali estava se vendo pela primeira vez, então havia um certo desconforto. Mas como ele e Pérez já se conheciam desde criança, era explicável porque ele estava tão tranquilo com aquela situação. No entanto, Pérez não gostou de ver sua atenção sendo desviada para os outros da sala e quis saber em quem ela estava olhando. Tia comentou que ficou surpresa por vê-lo ali, o que deixou o garoto contente, pois ele queria surpreendê-la. Ele relatou que foi a própria Fonta Lupiglia que o convidou para participar do evento como cavaleiro, para impressionar a nobreza, o que era excelente estratégia na opinião diferente. Isso ajudaria muito na reputação de Pérez como príncipe, já que a nata da nobreza estaria concentrada no evento. Só achou estranho a senhora estar ajudando ele. Tudo bem que Tia sabia que ela não se dava bem com a imperatriz, mas chamar Pérez ali era ser bem direta quanto a isso, não? Tudo estava acontecendo de forma diferente do seu passado, onde Pérez só entrou na sociedade nobre quando se graduou na academia. Ainda assim, houve um problema. Ele chegou a ser barrado na porta do salão de banquetes porque ninguém o reconhecia como príncipe, já que ninguém via sua cara. Ele foi completamente esquecido na sociedade nobre. Pérez perguntou para a tia com quem mais ela pensava ir ao baile se não fosse com ele. Ela até pensou nos primos, mas seria vergonhoso demais para ela apelar para a família. Pareceria que ela não tinha ninguém além de parentes para fazer esse papel. Então admitiu que ele era sua única escolha, para a felicidade do garoto, que soube que não tinha concorrentes. Os casais estavam sofrendo para manter o compasso da valsa sem pisar nos pés um dos outros. Enquanto isso, nosso casal estava dando um show de sincronização para inveja deles. Tia estava chocada com as habilidades de Pérez na dança, porque tudo que esse garoto se propunha aprender e fazer com excelência. Pérez disse que era a primeira vez dele dançando, o que deixou nossa pequena chocada. Os outros no salão nem mais tentavam, simplesmente ficaram hipnotizados observando os dois. Pérez não perdia a oportunidade de seduzir nossa patroa, sempre querendo saber o que ela estava pensando,
onde ela aprendeu a dançar, mas perguntando bem perto do ouvidinho dela. Espera. O garoto que dançava com uma das pequenas damas acabou esbarrando, inferente e muito nervoso, pediu desculpas. Tia decorou o rosto e o nome dele quando ela se apresentou, o que achou ele muito parecido com seu primo Crane. Então ela foi legal com ele, o chamando pelo nome, dizendo que não havia nenhum problema. O menino ficou muito feliz por ela saber seu nome, o deixando até corado. Olha só, roupa o coração do garoto. Quem não gostou nada daquilo foi Pérez, que pediu que ela não ficasse olhando para outras pessoas enquanto estivesse com ele, pois ele não gostava que tirasse a atenção dele. Tia achou estranho ele querer mais atenção do que ela, já que ela era a debutante. Sem entender que aquilo era ciúmes, nem notou o olhar matador que ele lançou pro garoto que corou por ela. E tinha alguém muito interessado na reunião dos debutantes, e bem animado em ver um certo casal se formando no salão. O que será, hein? Ai, Ioannis. Na próxima sexta, prepara os vestidos e os ternos, porque teremos festa de debutantes para participar. Eu quero ver os melhores looks, hein? Hoje encerramos o nosso portal por aqui, mas nos vemos na próxima. Bye, bye!